Olá, boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos dê sabedoria. Senhor, purificar meus lábios e o coração, para não ser dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho dessa segunda-feira, meus queridos irmãos, está em Lucas 6, de 12 a 19. Segunda-feira, dia 28/10/2024. Nesse dia, Jesus foi para a montanha a fim de rezar. Passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu entre eles, os quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que tornou traidor. Muita gente do povo de toda a Judéia, Jerusalém, de litoral de Tiro e Sidônia, foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aquele que estava atormentado por um espírito impuro foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, vamos fazer a nossa meditação deste Evangelho, começando pelo começo dele. Jesus passou a noite inteira em oração a Deus, rezando. Jesus queria acertar, porque ele ia escolher os dirigentes da igreja. A igreja primitiva estava começando naquele tempo, naquele lugar, com o Filho de Deus aqui na terra, Jesus Cristo. Veio para implantar a igreja aqui na terra. Essa igreja se chama católica. Começou com os 12 apóstolos, né? Jesus iniciou aquele grupo de pessoas. Jesus passou a noite toda em oração para não errar, para chamar realmente pessoas que precisavam, que tinham responsabilidade, força de vontade. Não quer dizer que Jesus errou, não, porque Judas Iscariote foi traidor, mas tinha que se cumprir as Escrituras. Não tinha como não acontecer isso. Jesus escolheu 12 apóstolos. No meio dos 12, tinha Judas, o Iscariote, que realmente traiu Jesus. Entregou Jesus à morte. Às vezes a gente vê hoje os escândalos desse povo aí que se candidata a ser sacerdote, ser isso e aquilo, ser bispo, papa. Vê os escândalos e fica escandalizado. Meus irmãos, Jesus falou que é inevitável que aconteça escândalo entre vocês. Jesus reuniu eles e disse isso aos 12, que era inevitável que não acontecesse escândalo entre eles. É o homem, né? O ser humano. A igreja, ela tem problema desde quando começou. Começou com Judas Iscariote. Ele foi o primeiro a trair. Primeiro a dar problema dentro da igreja. A escandalizar dentro da igreja. Não tem jeito. Aconteceu
na igreja primitiva, começou lá os escândalos da igreja. Meus irmãos, a Igreja Católica já teve 37 antes-papas. Teve papa até com 15 anos de idade. A história é muito longa. E a igreja continua firme e forte, meus irmãos. Isso é motivo para a gente se fortalecer mais ainda. Tem gente que quando vê uma coisa acontecer na igreja, vai embora. Às vezes vai para uma seita fundada pelos homens aí, os protestantes. Vai a outros caminhos tenebrosos. Não, meus irmãos. Não escandalize, não. Seja forte. Seja mais forte ainda. Eles toda a vida teve problema, não adianta. A igreja toda a vida teve esses problemas, é porque não é divulgado. Só sabe quem estuda a história. Quem é que um padre vai pregar, vai dizer que a igreja teve 37 antes-papas? Ele nunca vai dizer isso. Eu estou dizendo porque não é nada demais dizer. É verdade. Se você não acreditar, estude a história, vai lá e pesquisa se teve ou não teve, né? Teve papa que teve mulheres. Então, daí? Ele que vai para o inferno, né? Se não se arrependeu, é complicado. Mas é uma verdade que ninguém pode negar. E teve santos também, né? Vários papas santos, muitos papas santos também. Assim mesmo, é o joio no meio do trigo. Jesus não falou que era inevitável que acontecesse escândalo? Acontece escândalo desde o começo. Mas eu me animo tanto com essa igreja porque ela é de Jesus, sabe? Se ela não fosse de Jesus, não tivesse aquela promessa que ele deu lá, que as portas dos infernos não prevalecem contra ela, mas nunca. Se ele não fala aquilo lá, eu podia até ficar triste. Essa igreja não é de Deus. Mas ela não acaba. Você veja que já teve tanto problema, tanto escândalo, tanta guerra, tanta coisa. Hitler tentou destruir, não conseguiu. E nunca ninguém vai conseguir, porque a promessa de Jesus é que ela prevalece até o fim. Está aí agora a nova era, querendo implantar um governo mundial, uma religião mundial, que é o anticristo. Para quem não sabe, fique sabendo. Querendo implantar uma moeda virtual única, e não sei o que, tanta história. Cuidado. Então, o diabo sempre tentou destruir a igreja. Ele não consegue destruir a igreja, porque a igreja é Jesus continuando na história. A igreja é o corpo misto de Cristo, é a esposa do Cordeiro. É ele continuando na história até voltar pela sua segunda vinda. Ninguém consegue destruir. Vão abalar, vão falsear, vão fazer muita coisa, vai acontecer muita coisa. Mas aqueles que forem honesto, fervoroso, vai continuar fiel à doutrina. Vai continuar com Jesus na sua doutrina. E a igreja vai nascer do nada. Ela vai voltar, vir à tona e vai receber Jesus na glória. Muito forte. Eles podem inventar doutrina falsa, o que quiserem inventar. Igreja falsa no meio da verdadeira, como nós estamos vendo aí. Então pode ter certeza que o vencedor é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nós. Ele que vai vencer todos os obstáculos, tudo que acontece de mal dentro da igreja. Não fique preocupado, não fique triste, não desanime, não vá para outro canto, porque não existe outro lugar a não ser a nossa igreja católica. Nossa igreja é para Jesus fundou para nos salvar. Começou lá, quando Jesus estava na terra, com 12 pessoas. Depois ficou 11. Botaram outro no lugar. E ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E isso aí.
Jesus passava a noite toda rezando. Meus irmãos, a oração é o alimento da alma. Quem reza se salva, quem não reza se condena. A realidade é essa, viu? Quando a gente tem vida de oração, a gente é mais feliz na vida. Porque a felicidade perfeita não está em dinheiro, em fama, em poder. A felicidade perfeita está em Jesus Cristo. Ter uma vida de oração da Eucaristia ligada a Ele aqui na Terra. Isto é que é felicidade perfeita. Não existe felicidade perfeita fora disso. Existe uma falsa felicidade que não se alegra só um momentozinho ali, de repente acaba tudo. Nossa felicidade perfeita está em ter Jesus, amar Jesus e a sua igreja, que é Ele próprio, continuando na história. Que Deus nos dê força, discernimento, sabedoria para viver os tempos difíceis de tribulação, sem negar nosso Senhor Jesus Cristo, sem negar a verdade, a fé, nossa fé. Vão querer que nós neguemos, mas nós não podemos negar. Se preciso for morrer pela nossa igreja, faça isso, mas não negue, porque Jesus morreu por nós. Jesus não desistiu, foi até o fim. Que Deus seja louvado e o inimigo acorrentado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.